Esses são os episódios mais assustadores de todos os tempos de Bob Esponja, sendo o terceiro o turno da madrugada. O episódio começa com o Lula Molusco trancando o Siri Cascudo e virando a placa de aberto para fechado. Um peixe se aproxima e pede um hambúrguer de Siri com algas, apesar da placa claramente dizer fechado. Então o peixe diz a palavra favorita do senhor Sirigueijo: dinheiro. Bom, na verdade ele acabou dizendo que iria gastar o dinheiro dele em outro lugar, mas é claro, como o senhor Sirigueijo sempre quer mais dinheiro, então agora o Siri Cascudo está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bob Esponja está super empolgado para trabalhar à noite, mas o Lula Molusco não está nada animado. Ele até entrega um bastão para um peixe bater nele, para que assim desmaie e não precise mais trabalhar ao ouvir o Bob Esponja. Se trabalhar em um turno duplo já não fosse o suficiente, Bob Esponja continua a incomodar o Lula Molusco, então ele tem a brilhante ideia de pedir para Bob Esponja levar o lixo para fora para ter um pouco de paz. Até agora, Bob Esponja estava feliz e relaxado até esse exato momento, quando ele percebe o quão longe está a lata de lixo e como está escuro, começando a temer a noite. Não sei não, Lula Molusco, tá meio escuro lá fora. Mas pensei que você gostasse do turno da noite. Bob Esponja tenta provar para o Lula Molusco que gosta do turno da noite, mesmo com medo. Ele junta coragem e sai correndo, levando o lixo para fora. Fala, minha Nossa Senhora! O Lula Molusco percebe nesse momento que Bob Esponja está aterrorizado. Então, ele cria um plano cruel para fazer uma brincadeira com Bob Esponja e se divertir um pouco. Ele decide contar a Bob Esponja a história aterrorizante do Zé do Picadinho, que na verdade é chamado de A, porque é isso que as pessoas conseguem dizer antes que ele as pegue. Bob Esponja começa a surtar. Lula Molusco diz que há muito tempo o Zé do Picadinho era um cozinheiro e trabalhava no Siri Cascudo, assim como Bob Esponja. Mas então, uma noite enquanto cortava os hambúrgueres, ele acabou cortando a própria mão. Bob Esponja não estava com medo, demonstrando a forma como acaba cortando seus braços, pois, por ser uma esponja, os seus braços podem simplesmente crescer de volta. Entretanto, Lula Molusco diz que o braço do Zé do Picadinho nunca cresceu de volta, porque ele não era uma esponja, e que ele o substituiu por uma espátula enferrujada. E novamente, Bob Esponja entra em pânico. O Lula Molusco está indo com tudo nessa brincadeira, e só vai piorar. O Lula Molusco então diz que o Zé do Picadinho foi atropelado por um ônibus, e no seu enterro, ele foi demitido. O fato mais engraçado é que Bob Esponja fica literalmente mais assustado pelo fato de que ele foi demitido de seu trabalho. Estranho, não? Na verdade, vindo do Bob Esponja, que ama trabalhar no Siri Cascudo, eu não me surpreendo. De qualquer forma, ele diz que toda terça-feira à noite, o Zé do Picadinho retorna ao Siri Cascudo para vingança. Ele também diz a Bob Esponja que existem 3 sinais que avisam sobre o Zé do Picadinho. Primeiro, as luzes começam a piscar, depois o telefone toca, mas ninguém está lá. Então, ele sai do ônibus que o atropelou e atravessa a rua sem olhar. Depois, ele bate na janela com a sua espátula enferrujada e se aproxima do balcão. E aí? Bem, eu vou deixar o Lula Molusco falar. E sabe o que ele faz em seguida? O quê? Você quer mesmo saber? O quê? Tem certeza de que você quer saber? O quê? O quê? Ele faz o quê? Ele pega você. Bob Esponja fica tão assustado que literalmente não consegue parar mais de gritar, mas o Lula Molusco se diverte tanto com a situação que também não para de rir. Depois ele diz que foi tudo uma brincadeira, o que é um pouco cruel, e ele só conta que foi uma brincadeira porque o Bob Esponja não parava mais de gritar. Entretanto, ele ainda vai receber o seu karma, é só esperar. Mas pelo menos o Bob Esponja achou tudo isso bem engraçado e agora ele não consegue parar de rir. Mais tarde à noite, onde não há mais clientes no Siri Cascudo, o Lula Molusco ouve um barulho muito estranho, mas tudo bem, é apenas o Bob Esponja limpando o teto. O Lula Molusco ainda está irritado por estarem abertos e se pergunta quem iria querer um hambúrguer de Siri às 3 da manhã. Então vemos a cena icônica do Patrick. Nossa, são 3 da manhã!
Na boa, o humor desse episódio é muito bom, eu dou risadas até hoje. Mas então, algo realmente estranho acontece. As luzes começam a piscar, como na história do Lula Molusco. Ele pensa que é o Bob Esponja quem está fazendo isso, mas na verdade não é, e o interruptor do lado dele não está nem se mexendo. Agora é o Lula Molusco quem começa a ficar assustado. Bob Esponja ainda acha que tudo é uma brincadeira, então o telefone começa a tocar, mas ninguém está lá. O Lula Molusco está realmente começando a surtar e o Bob Esponja ainda está rindo disso. Então, o último sinal. Da névoa aparece um ônibus assustador e alguém com uma espátula no lugar da mão é deixado do outro lado da rua. Uma figura realmente assustadora. Lula Molusco surta em um nível de crescer cabelo em sua cabeça. Bob Esponja ainda acha que é tudo uma brincadeira e agradece o Lula Molusco por ir tão longe na pegadinha, mas o Lula Molusco deixa claro que não está fazendo nada disso, e os dois ficam extremamente assustados. O Zé do Picadinho começa a se aproximar do balcão e eles se abraçam antes de sua morte. Então, eles confessam alguns segredos. O Lula Molusco diz que sempre gostou um pouco do Bob Esponja, o que é louco pra mim, pois sabemos que o Lula Molusco odeia o Bob Esponja. Isso muda tanto a forma como eu vejo a dinâmica deles, mas não vamos entrar nisso. Nisso, o Bob Esponja admite que usa a clarineta do Lula Molusco para desentupir o banheiro, o que é realmente hilário. E então, no final, tudo não passou de um garotinho tentando conseguir um emprego. Ele até trouxe a sua própria espátula. Ele também foi quem tentou ligar para a loja, mas ficou nervoso e desligou. Agora, toda essa história é meio suspeita. Bem, antes dessa cena, quando o ônibus estava lá fora, o Lula Molusco disse a Bob Esponja que os ônibus não circulam tarde da noite. Então, como esse garoto conseguiu acesso a um ônibus? Minha única suposição é que ele consegue alguém que possui um ônibus, ou ele é de algum lugar que não é da fenda do biquíni, mas eu realmente não sei. De qualquer forma, se foi ele quem ligou, quem estava piscando as luzes? No final, eles veem o Nosferatu, um personagem de um filme mudo de 1922, mas enfim, eu não sei de onde os roteiristas desse episódio acharam que seria legal adicioná-los. Nenhuma criança iria entender essa referência, mas o que eu sei é que esse episódio é simplesmente uma obra-prima e foi muito bem escrito. A introdução começa com uma piada quebra-gelo e depois apresenta um novo conceito nunca antes visto, o Siri Cascudo à noite. A maioria dos episódios de Bob Esponja são muito divertidos, felizes e acontecem durante o dia, mas este deu uma guinada de 180 graus, sendo sombrio, assustador, mas também mantendo aquele aspecto divertido e brincalhão que faz Bob Esponja ser Bob Esponja. Você vê o Lula Molusco assustando o Bob Esponja com uma história obviamente inventada e depois recebendo um karma extremo de volta, o que é um pouco satisfatório e também aterrorizante. Vemos tantas emoções diferentes desses dois personagens em apenas 11 minutos e isso é muito envolvente, sem mencionar que o episódio passa uma vibe aterrorizante, os sons, a atmosfera, o suspense de ver uma brincadeira se tornar algo assustador e sério e a reviravolta insana que te faz ir de aterrorizado para confuso e rindo, o que é legal, porque acabamos de experimentar exatamente a mesma emoção que o Bob Esponja sentiu quando Lula Molusco contou a história original pra ele. E antes de passarmos para o segundo episódio mais assustador de Bob Esponja, eu peço que se você está curtindo o vídeo, deixe o seu like aí embaixo e se inscreva no canal com o sininho ativado. Com isso, o YouTube sempre vai te notificar assim que lançar bons vídeos como esse. E o segundo episódio mais assustador pra mim é o Monumento de Esponja. Desde o início do episódio, a atmosfera já é bem inquietante, porque é uma noite muito ventosa na fenda do biquíni. Vemos um casal saindo do restaurante comentando sobre o vento que está forte, um culpando Netuno e o outro Poseidon. Mas de qualquer forma, eles saem e os restos de comida são levados pelo vento e BAM! Essa comida acerta o Bob Esponja bem no rosto. Acordando, quando Bob Esponja tenta devolver o pedido, ele percebe algo muito interessante sobre o vento. Os buracos em seu corpo emitem um som de assovio quando o ar passa por eles. A princípio, ele acha tudo isso muito engraçado e se diverte usando o seu corpo como um instrumento, mas na verdade é uma maldição. E você verá por quê. Uma água viva aparece e aparenta adorar os assobios dos poros de Bob Esponja. Então, quando amanhã chega, há um problema. As águas vivas estão tão obcecadas pelo Bob Esponja que não deixam nem ir trabalhar e o Senhor Sirigueijo literalmente precisa arrastá-lo até lá com uma vara de pesca. Depois que ele chega ao trabalho, uma janela se abre e a música do seu corpo começa a passar pelos dutos de ar do Siri Cascudo, atraindo
atraindo todas as águas-vivas de novo. Bob Esponja implora as águas-vivas para deixá-lo trabalhar, mas o vento está tão forte que todo o Siri Cascudo é levado, junto com o Bob Esponja. Ele precisa encontrar um novo esconderijo, então tenta se esconder debaixo da rocha do Patrick, mas as águas-vivas o encontram de novo e Patrick o expulsa porque uma delas o ferroa. Bob Esponja é perseguido incansavelmente até encontrar uma caverna escura e fria onde o vento não entra, e ele finalmente está seguro das águas-vivas. Ele passa tanto tempo nessa caverna que esculpe uma estátua inteira de si mesmo e começa a conversar com ela. Ele está realmente perdendo a cabeça. Ele até faz uma festa do chá com a estátua, e aqui podemos ver que ele está ficando psicótico, mas ele tem uma ideia. Ao soprar na esponja da pedra, ela também consegue produzir músicas pelos poros. Bob Esponja vê aquilo como uma solução. Ele tenta dar à estátua as águas-vivas para ver se elas o deixam em paz, mas os buracos não são perfeitos e a música não sai exatamente igual, então eles continuam indo atrás de Bob Esponja. Isso deixa ainda mais louco, porque agora ele acredita que se conseguir criar uma estátua com as dimensões perfeitas, as águas-vivas ficarão satisfeitas e ele literalmente estará livre. Bob Esponja exagera e provavelmente passa uma eternidade esculpindo várias estátuas enormes de si mesmo. Quando ele as coloca no meio do campo das águas-vivas, todas finalmente ficam satisfeitas e decidem deixá-lo em paz. Bob Esponja finalmente está feliz e livre, decidindo voltar ao trabalho. Porém, quando chega ao Siri Cascudo, ele começa a gritar porque está deserto e literalmente afundando-se no chão. Ele então grita porque percebe que provavelmente perdeu muito tempo naquela caverna. E sim, o episódio termina aqui, e o que torna tudo realmente assustador é esse final. Veja, quando olhamos para o âmbito mais sério da coisa, percebemos que Bob Esponja criou barbas e cabelos realmente grandes, e o tanto que ele investiu em fazer a estátua perfeita significa que ele passou muito tempo esculpindo-as. Muitas pessoas teorizam que Bob Esponja ficou desaparecido por anos e realmente morreu sozinho, mas eu acho que isso pode estar errado. Na cena final, avançamos 3.000 anos no futuro e mostra que as estátuas de Bob Esponja se tornaram uma atração turística porque as águas-vivas migram para lá todos os anos. Então eu te pergunto, percebeu esse detalhe que eu disse? A migração? Isso significa que o vento e as águas-vivas realmente param. Então, se eles pararam e não tinha parado no momento em que ele criou essas estátuas, talvez não tenha nem mesmo passado um ano. Temos que perceber que ele estava preso em uma caverna, perdendo a cabeça, sem a noção do tempo. Então, talvez um mês ou alguns meses possam parecer uma eternidade. Além disso, talvez o Siri Cascudo tenha continuado a ser levado pelo vento e o Sr. Sirigueijo o enterrou para mantê-lo seguro por um tempo. Quem sabe? Eu definitivamente consigo entender porque esse episódio é descrito como o mais sombrio de todos. O Bob Esponja é um protagonista feliz, enlouquecendo e entrando em depressão nesse episódio. Todos que ele conhece o esquecem e o expulsam de suas vidas por causa das águas-vivas. Bob Esponja é o peixe mais sociável desse mundo, e ele ficar preso sozinho, sem ninguém para conversar e o ajudar, isso também é assustador, porque não sabemos se ele vai voltar à sua vida normal algum dia. E quanto aos outros personagens, principalmente Gary, o seu bichinho de estimação, que precisa ser alimentado e cuidado. Bem, sabemos que o caracol teve um trágico fim. Além disso, se a minha teoria estiver errada, isso significa que ele também morre sozinho, o que é muito deprimente e horrível. E finalmente, o episódio mais assustador de Bob Esponja de todos os tempos é Rufem os tambores, a Fenda da Pedra. Esse episódio, na verdade, começa de forma bem agradável. Vemos que Bob Esponja e Patrick tiveram um dia incrível no mundo da luva. Eles estão prestes a pegar um ônibus para voltar para casa. Eles mostram todas as coisas legais que compram. O único problema é que eles pegaram o ônibus errado e acabaram em um lugar muito escuro e assustador. Um lugar que fica bem abaixo e distante da Fenda do Biquíni, chamado a Fenda da Pedra. Assim que chegam lá, ambos começam a entrar em pânico e veem criaturas estranhas do fundo do mar. Criaturas que não falam a sua língua e são totalmente diferentes dos peixes que costumamos ver na Fenda do Biquíni. Patrick diz para Bob Esponja esperar enquanto ele vai ver se encontra um ônibus. Então, Bob Esponja vai verificar o lugar. Patrick pega o ônibus para casa e o deixa sozinho. Bob Esponja tenta correr atrás dele, mas a estrada é tão reta que ele não consegue. Aqui ele menciona uma frase que seu avô costumava dizer: Acho que o vovô Calça Quadrada tinha razão. Não corra atrás de um ônibus. Principalmente se ele subir no ângulo de 90 graus.
Isso também significa que o avô de Bob Esponja ficou preso lá. De qualquer forma, o episódio fica muito mais assustador porque agora o Bob Esponja está em um lugar escuro e estranho, completamente sozinho. Ele tenta muito pegar o ônibus de novo, mas continua perdendo. Ele perde o ônibus de diversas formas cômicas e hilárias, desde amarrar os sapatos a pegar uma barra de chocolate em uma máquina. E honestamente, eu sinto que esse ônibus está fazendo isso de propósito. Talvez eles não gostem de esponjas. O ônibus continua brincando com ele por um tempo, até que ele simplesmente vai para uma estação de ônibus e passa horas esperando em uma fila extremamente longa. Quando finalmente chega a noite, eles estão falando uma língua estranha, onde cospem depois de cada palavra. Após o Bob Esponja perder esse último ônibus, o funcionário da bilheteria diz a Bob Esponja que aquele era o último ônibus da noite e apaga todas as luzes. E todos sabemos que Bob Esponja tem medo do escuro, então ele usa a lanterna do mundo da luva, mas claro, a bateria acaba em 1 segundo e ele é deixado em uma escuridão como nenhuma outra. Bob Esponja está literalmente no que as pessoas chamam de zona da meia-noite, um lugar onde apenas peixes com luzes vivem, e ele é apenas uma esponja totalmente fora do seu ambiente padrão, ou melhor, do seu habitat natural. Já completamente aterrorizado, o Bob Esponja começa a ouvir cuspidos à distância, que vão ficando cada vez mais altos. Ele começa a correr pela sua vida, achando que vai morrer, mas na verdade é só o cara de antes que foi buscar o seu balão. Ele realmente devolve o balão para Bob Esponja e o enche tanto que o envia de volta para a fenda do biquíni. Ainda bem, não é mesmo? Além disso, esse peixe fala normalmente, o que me faz questionar se esses peixes às vezes vão para onde Bob Esponja mora. De qualquer forma, o episódio termina com o Patrick voltando para a fenda da pedra para buscar Bob Esponja, mas ele já tinha ido embora, o que é muito cômico. E assim como o primeiro episódio que vimos hoje, esse episódio passa uma vibe sinistra e com cenários de fundos bem vazios, onde você não vê ninguém além de Bob Esponja muitas das vezes. Esse episódio é realmente assustador em comparação aos outros. O fato de que ele está perdido em uma cidade estrangeira, no fundo do oceano, com peixes que são muito maiores do que ele, além de serem predadores de outros peixes que vivem na fenda do biquíni, é o que torna esse episódio realmente assustador e inquietante. Estar sozinho em um lugar desconhecido já é assustador, mas combinado com estar perdido no meio da noite é realmente aterrorizante. Com isso, entendemos o medo de Bob Esponja. Bem, comenta aí pra você qual desses episódios de Bob Esponja é o mais assustador e o mais engraçado. Não esqueça de hypar o vídeo e se inscrever no canal, deixando seu like aí embaixo também. Te vejo em breve. Tchau, tchau!